nerds, beleza? Bom, ele é o melhor no que... Ele é o que há de melhor no que faz. E o que ele faz não é muito agradável. Espere, o que estou falando? Não temos certeza. Pois Wolverine já se meteu em todos os tipos de coisas desagradáveis. Tanto em sua história em quadrinhos como nas encarnações da telona. Ele matou um monte de gente, isso é certo, e continuou fazendo isso, reconhecendo que ele tem uma história sexual sórdida escondida apenas por classificação PG-13. Outra coisa pela qual Logan é conhecido é por ser impossível de se matar. Apesar do elevado número de pessoas que tentaram e inevitavelmente falharam. Devido a um esqueleto armado com metal boladão e um fator de cura que lhe permite se recuperar da maioria dos ferimentos, Wolverine é tudo, menos indestrutível. É por isso que todo mundo ficou em estado de confusão mental sobre o anúncio da Marvel de que estão matando sua vaca leiteira. Logan foi um mutante premier de seu vasto universo a tal ponto que sua onipresença tornou-se uma piada. Ele estava em cada equipe relacionada com os X-Men, vários Vingadores, ao mesmo tempo teve aventuras solos e foi convidado em aleatórios outros títulos e todos de uma vez por um tempo. Bem, de fato, Logan pode não ser o que há de melhor no que faz, afinal. Nós não estamos inquietos com o assassinato ou pessoas tentando matá-lo, mas com sua suposta imortalidade, o grande gancho deste evento é que ele nunca foi morto antes. Só que ele foi, um monte de vezes, na verdade. Na verdade, o Wolverine morreu e foi trazido de volta tantas vezes mais que a maioria dos super-heróis. Então, hoje o vídeo aqui é sobre as vezes que o Wolverine morreu. Então, vamos lá. Peço para você já deixar o like e se inscrever no canal, ok? Morto por pó. Como ele morreu? Calma, ele não morreu cheirando nada, tá? Introduzia durante a corrida de Grant Morrison no New X-Men, Sorcerer Paw Dust para os conservadores era uma mutante afegã resgatada por Wolverine e Phantom X de um dono de escravos. Bem, nós dizemos resgatada, mas ela conseguiu se virar muito bem por conta própria, se transformando em areia e esfolando vivo seu antigo dono. Ela fez mesmo com Logan durante o apocalíptico fim dos dias que encerrou a breve série Jovens X-Men, onde ela é a única sobrevivente de uma colônia muito chamada de Xaviera e decidiu que sua espécie é uma praga sobre a Terra, assassinando Wolverine a sangue frio ao lado de Emma Frost e seu companheiro de equipe, Gray Malkin. Como ele volta? Ele não voltou. Tecnicamente, ele foi apenas um flash forward em um possível futuro para o X-Men. Um que envolveu pó tendo o poder de explodir bem como se transformar em uma brisa cheia de areia. Que era irado. E ela e Wolverine estão em termos muito melhores nos dias de hoje. Como Soroya, sim, escolhendo participar de sua equipe durante o Herendo, né? Smith. Os nomes complicados, né? Que é longo e complexo e não vale a pena entrar agora. Depois abandonando para viver na colônia mutante especial Utopia, como recruta no X-Men Street Team com a benção de Logan. A nossa próxima é eletrocutado pelo Justiceiro. Como ele morreu? Você provavelmente tem uma boa ideia do que aconteceu em Justiceiro Mata o Universo Marvel, só pelo título, né? Ao invés de perder sua esposa e filhos para uma guerra de gangues no Central Park, inspirando uma cruzada assassina vitalícia contra o submundo do crime de Nova York, a família de Frank Castle é resgatada no meio de uma batalha de super-heróis. Ele imediatamente se vinga dos X-Men, Ciclope e Jubileu, escapa da prisão e vai atirando em cada meta humano em seu caminho. Depois de despachar a maioria dos grandes personagens dos X-Men, enviando uma arma nuclear para a Lua, ele se depara com Wolverine bêbado em um beco.
o apunhala com as próprias garras e o joga contra o poste de eletricidade, onde Logan frita até a morte. Bom, como o Wolverine volta? Novamente, tecnicamente Wolverine nunca volta deste episódio. O Justiceiro mata o universo Marvel como uma realidade alternativa. O que significa que o que aconteceu ali não tem realmente nenhuma consequência nos quadrinhos normais da Marvel. O que é bom, já que o curso da história ele não mata apenas o Wolverine e o resto dos X-Men, mas também atira na cabeça do Homem-Aranha, bate em Doutor Destino e até a morte com um martelo e esfaqueia o Demolidor no peito e depois se mata com uma 12. Basicamente não resta nenhum super-herói no fim disso tudo, mas presumivelmente continua cheio de vilões. Valeu, Frank, idiota. Nossa próxima é Adamantium arrancado de seus ossos. Como ele morreu? Bom, o universo Ultimate era suposto por seus quadrinhos diferentes. Com a Marvel vendo um fluxo de novos leitores com suas adaptações cinematográficas batendo alto em popularidade e aceitação, decidiram produzir uma nova linha sem necessidade de entender todas as histórias anteriores de seus títulos, também adaptando seus personagens para o público moderno, o que significou fazer tudo mais jovem, mais sexy e mais violento. O último critério culminou em Ultimate, sendo mais sobre super-heróis sendo mortos por um Magneto vingativo que iria refazer o mundo em 4 dias ao invés de 40 dias e 40 noites que Deus presenciou. Que Deus precisou, na verdade, né? Ao mesmo tempo, forçou o Cyborg e o Homem de Ferro a cozinharem Wolverine vivo com seus raios de energia, enquanto o próprio Magneto arrancava o esqueleto de Adamantium com seu controle sobre metal, significando que não haveria maneira de Logan se regenerar. Como ele volta? Ele não volta após esta passagem. O universo Ultimate está pouco povoado com não muitos caras conhecidos restantes. Ultimate Spider-Man é agora metade negro e metade latino. Miles Morales em vez de Peter Parker. O Quarteto Fantástico tem muito mais do que 4 membros, e um deles é o Doutor Destino. E os X-Men simplesmente deixaram de existir, o que poderia ser o melhor porque o Ultimate Wolverine foi um pouco idiota, né? Ainda mais do que sua encarnação regular, ele era mais ou menos e foi originalmente contratado por Magneto para assassinar o Professor X. Em seguida, ele dormiu com Jean Grey, se apaixonou por ela e desertou da Irmandade de Mutantes para os X-Men, o que pode ter tido algo a ver com um fim indecoroso que se abateu sobre ele, né? O próximo é eviscerado pelo Fera. Como ele morreu? E voltamos com Grant Morrison. Um dos grandes conceitos que o escritor introduziu foi mais um futuro distópico potencial para os X-Men. Desta vez, durante o arco Here Comes Tomorrow, a equipe entrou em colapso após outra morte de Jean Grey. Fera foi tomado por um antigo mal chamado Sublime e reduziu o planeta inteiro a escombros em busca de poder supremo. A Força Fênix, né? Pulando 150 anos no futuro, vemos Wolverine nada diferente. Se unir com uma nova equipe de X-Men, lançado um ataque de última hora contra esse Fera do mal, a fim de impedi-lo de dizimar remanescentes de mutantes na Terra. Infelizmente não funciona quando o Sublime Fera desliga seu fator de cura e depois arranca as tripas dele e o deixa para morrer lentamente. Como ele volta? No final, o arco da história, Jean Grey volta na forma de Fênix, a quem Fera pensou estar controlando e decidiu resolver tudo. Ela exorcizou seu amigo do nefasto Sublime, fora da linha do tempo e enviou uma mensagem de volta para o passado. Para o momento exato em que o Ciclope parou de se preocupar com salvar o mundo, o que deu tudo errado, né? E deu tudo errado, na verdade. Ela lhe diz para não desistir, mas para viver. O que ele fez batendo muito em Emma Frost. O que Wolverine depois pensou ter sido desrespeitoso à memória de Jean, mas isso significa que ele não morreu no futuro. Então,
Do que ele está reclamando, né? Bom, devorado por zumbis. Sim, como ele morreu durante a primeira série da Marvel Zombies, Logan está entre as hordas de heróis mortos-vivos e decide limpar o planeta, devorando tanto humanos como a população meta-humana, exceto Pantera Negra, que Hank Pym manteve vivo para petiscar lentamente. Como exatamente Wolverine acaba um zumbi? Entre outras coisas, seu fator de cura deve ser capaz de lutar contra algo como um vírus reanimador. Ele certamente é capaz de lidar com seu mastigado com ser mastigado por seus companheiros mortos-vivos. Acontece que seus poderes mutantes não foram bastantes para o desafio de Capitão América, Homem-Aranha, Luke Cage e um punhado de outros zumbis o mordendo de uma só vez. Bom, como ele volta? Por causa do vírus zumbi, infelizmente o seu fator de cura o abandona completamente uma vez que ele volta dos mortos. O que significa que quando ele perde um membro dessa forma macabra, como tantas vezes acontece com os mortos-vivos, ele se foi para sempre. E isso acontece, ele perde um braço e já era. Ele, no entanto, consegue alguns poderes cósmicos bastante impressionantes com o resultado de mastigar o surfista prateado. Logan e o resto dos zumbis em seguida partem para o Grande Preto, além de si mesmo, onde ele recebe um novo braço cibernético e toda a turma consegue comer todos os seres vivos existentes de lá. Eles descobrem a capacidade de navegar entre outras dimensões também, o que é como uma quadrilha de heróis de lenta decomposição da Marvel consegue continuar. Agora o nosso próximo é morto pela tempestade. Sim, como ele morreu? Chris Claremont sempre olhou bastante para o Wolverine. O escritor escreveu a maioria das histórias mais icônicas do personagem, incluindo a minissérie ilustrada por Frank Miller e vários arcos dos X-Men, incluindo a saga da Fênix Negra. E ainda assim ele tinha intenção de matar Logan 16 edições após sua introdução, só para vetarem a ideia. Ainda assim, quando Claremont finalmente teve a chance de contar uma história fora da continuidade anos mais tarde, com uma série de X-Men Forever, ele deu a entender seus planos originais para o Wolverine. Ou seja, que ele seria morto por tempestade. Acontece que não era tempestade real, mas sim. Respire fundo, prepare-se para algumas quantidades absurdas de lógica de super-heróis quadrinhos. Um clone projetado para se infiltrar e destruir os X-Men a partir do interior. No entanto, ela ficou louca quando acidentalmente absorveu parte da psique distorcida do vilão Rei das Sombras, e é por isso que ela decidiu disparar raios de luz no peito de Wolverine até que o seu coração parasse de bater. E como ele volta? Mais uma vez, ele não volta. Essa foi uma realidade alternativa, afinal criada especialmente para que Claremont pudesse encerrar todas as histórias que ele tinha planejado, mas nunca chegou a terminar. Entre outras coisas, envolve Wolverine e Jean Grey se envolvendo em um caso psíquico secreto, sem conhecimento do seu marido Ciclope, o que significa que quando Logan é morto, Jean é mais afetada. Ela entra em um coma temporário apenas para acordar e se vingar de Tempestade, o que torna tudo um pouco estranho, porque os sentimentos de Jean por Wolverine ficam muito claros. No final, a situação, Tempestade é um clone do mal e é eliminada. Os X-Men se deparam com a verdadeira Tempestade, que Wolverine aparentemente libertou da prisão antes de morrer. E Dentes de Sabre revelam que Logan era o seu filho, então isso é muito estranho, né? O próximo é Coração Arrancado. Como ele morreu? Claremont ataca novamente, dessa vez nas páginas de 1987 da Annual Uncanny X-Men. Essa história vê a escola Xavier invadida por um alienígena imbatível que se chama Horda. Tenho certeza que é preciso mais do que uma pessoa para descrever com precisão algo como uma horda, mas enfim, né? Que os leva para outro lado do mundo e os obriga a entrar na cidade de luz e sombra para adquirir cristal da visão suprema.
Isso significa nada mais do que uma desculpa para colocar os X-Men em um cenário sci-fi e fazê-los lutar. Bem, na verdade, a luta vem depois. Antes disso, há uma carga de disparates sobre cada X-Men, sendo mostrados seus desejos mais profundos e começam a vivê-los. Vampira aparentemente quer ser uma Southern Belle, um estereótipo das nobrezas donzelas de alta classe do sul. Cristal, uma advogada bem-sucedida. Psylocke, um robô. Mas só Tempestade e Wolverine são fortes o suficiente para rejeitar essas ilusões, decidindo socar Horda em vez disso. Só que o estrangeiro acaba sendo feito de material mais forte e levanta o Logan enfraquecido pela Lápela, comentando que gosta de seu coração valente, antes de rasgá-lo com as próprias mãos. Como ele volta? Opa, você escolheu o pior lugar possível para arrancar o coração do Wolverine? Horda. Quando ele estripa Logan, o alienígena consegue tirar uma única gota de sangue do mutante resistente para o cristal da Visão Suprema, cuja utilização real nunca aprendemos, que de certa forma permite que o nosso super-herói canadense favorito se reconstitua, né, completamente, o que significa que é tratado com um spread da página inteira, enquanto o Wolverine lentamente se reconstrói de DNA para o sistema nervoso, do esqueleto para os músculos, para um zangado homem peludo. O próprio Logan admite que pensou que estivesse morto por um minuto, antes de jogar a bomba que o seu fator de cura está em cada célula de seu corpo. E assim, é a vontade de viver, que deve ser uma mutação secundária ou algo assim. Dando a energia suficiente, todo o meu corpo poderia ser regenerado a partir dos dados genéticos contidos em uma única célula, ou gota de sangue. Parece que Cristal tinha o poder de restaurar tanto a mente como o corpo. Em seguida, ele puxa o caco com o cristal da cabeça do alienígena e envia todos de volta para casa. E agora vamos para voo em direção ao Sol. Como ele morreu? Por mais que tentasse cobrir Heroes Come Tomorrow, a história Planeta X foi o verdadeiro fim do tempo de Grant Morrison, escrevendo o New X-Men. É também a história que envolveu a morte da maioria dos personagens principais, com a coisa toda que culminou com Magneto ficando louco, tendo seu capacete explodido por uma carga ótica de Ciclope, depois de sua cabeça decepada por Wolverine. Antes de tudo isso, no entanto, você precisa entender que ele colocou os X-Men de joelhos se esgueirando em seu santuário interior, sob o disfarce de novo mutante pacifista, Shorn. Tendo desempenho o seu trunfo dentro da escola Xavier, organizando uma rebelião de estudantes que eventualmente levou uma tomada de Nova York em larga por mutantes, por longa escala de Nova York em larga escala por mutantes, Magneto também conseguiu despachar a maior parte da equipe principal dos X-Men, com várias distrações. Fera e Emma Frost foram derrubados enquanto voavam sobre um oceano onde eles ficaram presos sem comunicações. Ciclope está desaparecido, dado como morto ao lado de Phantom X. E Wolverine e Jean Grey são presos ao asteroide M, que se lança em direção ao Sol e queima ambos como uma batata frita esquecida no óleo quente. Como ele volta? Logan pode suportar muitas coisas, mas o poder real do Sol está pedindo muito do tão elogiado fator de cura. Tendo matado Jean Grey com suas garras por misericórdia, não desejado que ela fosse cozinhada viva ao lado dele, ele carrega seu corpo em direção ao inevitável, onde temos uma sequência de várias páginas com carne sendo queimada até seu esqueleto ser dilacerado, até que os olhos quase sem o corpo de Jean e de repente se abrem e todo mundo se lembra que ela tem um pouco de história com coisas realmente poderosas de fogo no espaço, né? Graças ao excelente sincronismo da Força Fênix, Jean é despertado e usa para salvar a cabeça de Wolverine,
que o reconstrói lentamente enquanto voa através do cosmos de volta à Terra para lidar com a situação Magneto, que francamente ninguém lembrava mais. Alto na droga mutante, que supostamente aumenta seus poderes. O vilão entra em colapso após administrar um choque elétrico fatal em Jean, apenas para Wolverine cortar sua cabeça. Assim, tudo dá certo no final, né? Desintegrado por um sentinela. Como ele morreu? Lembra o quão bom foi Dias de Futuro Esquecido? Depois de uma boa década sem uma decente filme original dos X-Men, o diretor Bryan Singer voltou com um divertido sucesso de público que realmente não tem o direito de ser tão bom. Por um lado, foi a tentativa de conciliar os problemas de continuidade recentes causados pelos filmes X-Men Primeira Classe e a monstruosidade que foi Wolverine Origins. O que não seria o caso se o filme tivesse olhado mais de perto para as histórias em quadrinhos de onde foi adaptado, porque o futuro distópico do original Dias do Futuro Esquecido, a equipe desesperadamente tenta enviar Kitty Pryde, não Logan, de volta no tempo para alertar seus mais jovens desse futuro sombrio. Arremessando-se em um dos robôs assassinos, Wolverine é evaporado por sua energia e caindo ao chão como um esqueleto grelhado. Como ele volta? Já disse isso antes e vou dizer novamente. Tecnicamente ele não volta. Nessa linha de tempo, Wolverine teve todo o corpo queimado nessa explosão do Sentinela e não havia nenhum cristal mágico ao redor para ajudá-lo a se reconstruir. Felizmente, os futuros X-Men conseguiram evitar que tal linha existisse, evitando com sucesso de Kitty Pryde de volta para o corpo de seu eu mais jovem, onde ela ajudou seus companheiros da época a frustrar um atentado contra a vida do senador Kelly pela Irmandade dos Mutantes. Com o assassinato frustrado, a histeria antimutante nunca tomou conta do país e o Congresso não precisou aprovar uma lei para caçá-los com robôs assassinos gigantes, o que significa que o cara roxa que evaporou Wolverine nunca existiu e é a morte sendo enganada mais uma vez. E para terminarmos, torturado até a morte, de novo. Como ele morreu? Wolverine é o melhor que há. Wolverine, o melhor que há, não é uma boa história em quadrinhos. Não era bom quando saiu e continua não sendo bom agora. Alguns chamaram de insuportável, outros apontaram o infeliz compromisso, que já realmente não fazia parte da linha Marvel para leitores maduros. Max, mas ainda tinha um aviso na capa que não era para crianças. Em sua maioria definitivamente não era, já que é provavelmente o mais nojento e mais explicitamente violento quadrinho que a Marvel já produziu. A trama, tal como era, envolveu Logan vindo contra um vilão chamado Contágio em sua quadrilha de comparsas, os Unclayables. Uma tradução disso seria ridícula, os imatáveis ou pior, imorríveis, tendo detido Wolverine o Contágio lhe dá as duas opções: matar seu filho Flip, super inteligente, mas em constante dor, ou servir como uma cobaia humana para tentar encontrar uma cura para sua doença. Wolverine optou pela última e assim começou o processo rigoroso de testes o quão poderoso seu fator de cura era, o que significa que ele foi baleado, envenenado, explodido, dilacerado, esfaqueado com milhões de pequenas agulhas e geralmente torturado de todas as formas possíveis e horríveis, cara, literalmente. Como ele volta? Bem, todo o objetivo do exercício é que não importa como você mate o Wolverine, ele vai sempre voltar, apesar de ter sido submetido a basicamente qualquer forma de assassinato que eles poderiam pensar e fazer. Os Unclayables são sempre confrontados com um Logan revigorando poucas horas após a morte.
Este é provavelmente um bom momento para destacar que, embora o Wolverine seja praticamente indestrutível, exceto por todas as vezes que ele não foi, já citados no vídeo, ele ainda sente dor. Toda vez que ele se machuca ou morre, ele sente. No final do arco da história, verifica-se que a razão pela qual o filho de Contágio está tão ruim é porque ele infectou seu próprio filho com um super vírus. Idiota esse cara, né? E Wolverine era realmente uma cobaia para tentar sintetizar um vírus ainda mais mortal, porque, bem, se você pode matar Logan, com ele pode matar praticamente qualquer um. Assim, ele vai atrás do Contágio com a ajuda de Flip e o infecta com algumas doenças desagradáveis que selam seus poderes e depois o deixam para morrer. Porque se você tentar matar o Wolverine, mesmo se você não tiver sucesso, há uma boa chance de que ele vai retribuir na mesma moeda, sabe? E bom, foi isso por hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de dar o like e sugerir o tema para o próximo vídeo. Foi isso por hoje, galera. E fui!